uma satisfação nós estarmos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje nós estamos recebendo uma das mais importantes personalidades do mundo da comunicação no Brasil e também no exterior. Até porque ele tem hoje residência no Brasil e no exterior. Eu estou falando do advogado, do comunicador, do ex-presidente da TV Record de televisão, meu querido amigo, doutor Denis Munhoz. Denis, uma honra estar recebendo você aqui no nosso programa e muito obrigado, por aceitar o nosso convite e ter encontrado aí um momento na sua agenda para estar sentado nessa cadeira. Redon, um prazer enorme estar aqui. Um abraço a todos os telespectadores. Eu me sinto envaidecido com esse convite. Estou aqui para aprender com o nosso mestre Redon e com todas essas figuras aqui da área jornalística, que são verdadeiros professores da área, e dar minha pequena parcela de contribuição. Mas é um prazer enorme estar aqui com o amigo hoje. Muito obrigado. E como eu já disse logo na introdução do nome do meu querido amigo doutor Denis Munhoz, além de presidente, da TV Record, de rádio e televisão, do Grupo Record, ele também foi vice-presidente da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, que na gestão do então presidente Paulo Machado de Carvalho Neto, nosso querido amigo. Tive a honra de trabalhar também com o Paulito, que ele esteve aqui me posicionando, e mais, tem um trabalho fantástico com o programa dele de televisão, que eu já tive a honra de participar, e o próprio Denis Munhoz já foi entrevistado por mim no passado, através de um grande amigo nosso, José Jantalha. Tá certo? Que inclusive quero mandar os cumprimentos aqui, felicitações também pela belíssima cerimônia religiosa que realizou, ele e a sua esposa, e nos convidou, estávamos lá presentes. E eu tenho, então, uma afinidade muito grande com o Denis. E mais do que isso, tudo isso construído em cima de um processo que é da seriedade, dos valores, dos princípios. E eu, inclusive, antes do início da nossa gravação, eu estava conversando com o Denis e falando com ele sobre a Rede Record Televisão. Hoje a potência que a Record é, não só na dramaturgia, nas novelas, mas também no jornalismo. No jornalismo, fantástico jornalismo, com grandes nomes. Grandes investimentos. Grandes investimentos. E você, eu acho que teve uma participação fundamental nisso, Denis. Redon, quando eu fui à Record, eu lá permaneci durante 7 anos, sendo que nos últimos 3 anos como presidente, o desafio apresentado foi o seguinte: vamos profissionalizar a rede, Vamos criar uma emissora de televisão comercial, profissional, para poder crescer no mercado, tanto em credibilidade quanto em faturamento, que são os dois vértices aí que sempre... A emissora tem que buscar isso, lógico, não adianta. Lógico. A credibilidade e o faturamento. Me permita, aí no fundo, a Record, no início, teve essa coisa, pelo fato, do Bispo Edir Macedo ser um dos mais importantes evangélicos do país e do mundo, em razão da irradiação da igreja, mais de 5.000 templos e, enfim, toda a estrutura dele, e sempre levou-se, está sendo criada aí uma TV dos evangélicos, Exato, e sempre existia aquela... uma discriminação velada, porque não, é uma TV comercial, mas não é, porque tem jornalismo, mas é da igreja, tem programação secular, mas é da igreja. Então, ali na época, isso eu estou falando entre os anos de 99 a 2005, que foi criada geralmente, especificamente essa teoria. Vamos profissionalizar, vamos tornar uma TV comercial, uma TV com credibilidade jornalística, não que não existisse, existia, lógico. Mas assim, investimento, outros profissionais, e a receita deu certo, tanto é que ela continuou, me desliguei já desde 2005 da Record, mas ela continuou a traçar esse caminho muito bom, que é o jornalismo, investimento em equipamento, em profissionais da área, e hoje ocupa uma posição de destaque. Importantíssimo, Fora a dramaturgia. Também. Eu particularmente, agora eu assisto com muita assiduidade as novelas, que são todas essas sim, temáticas, que eu acho maravilhoso, de várias passagens bíblicas, e inclusive até os 10 mandamentos foi, enfim, na verdade divulgado e negociado com o mundo inteiro, porque não só o filme, mas o especial, a novela, enfim,
não é? E depois outros grandes, né? José e tantas outras grandes produções. Isso tudo, no fundo, você está criando o mercado, porque eu acho que teve que criar uma cidade cenográfica. Investimento. É um monstro, não é? Às vezes a pessoa, eu comento isso até com membros da minha família, a pessoa vê o produto ali acabado, tanto do jornalismo, como da dramaturgia, como do entretenimento, e acha que aquilo é fácil. É um investimento enorme em pessoal, em equipamento, em locações, que para a pessoa que não é do ramo, ela não consegue sequer imaginar quanto custou aquilo para ficar pronto, né? Quantas pessoas estão envolvidas, né? Nesse sistema, nessa logística de produção. É uma coisa fenomenal. Não, e outra, eu tiro pela Fazenda, né? Na verdade, é um grande case que, quando começou a Record, enfim, dava poucos, né? pouca mídia e tal. Mas hoje ela tem, inclusive, alguns programas que superam o Ibope da Rede Globo, né? Com a verdade, Redor, é que quando se fala em Globo, né? Eu vou ser uma nova Globo. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Nunca mais alguém vai ser uma nova Globo. Por quê? A Globo, você sabe, você acompanhou, é do ramo. Na década de 70, de 80, o Jornal Nacional dava 90 pontos de audiência. Não existe isso no mundo. Nem vai existir mais. Por quê? Porque a mídia nem pulverizou. Então não adianta. Hoje a audiência está muito mais fragmentada, muito mais dividida. Então, essa história, não, eu vou ser a Globo. Não, ninguém mais vai ser a Globo. Nem a Record, nem a SBT, nem a Rede TV, nem a Bandeirantes, ninguém vai ser a Globo. Porque existe uma pulverização. Hoje, na nossa geração de adolescentes, a gente falava o seguinte: vou esperar a noite, vou ver o que vai passar no Jornal Nacional. Exatamente. Hoje, se você ligar num Jornal Nacional, provavelmente você não vai encontrar nenhuma notícia que você já não tenha ouvido. Assistido antes na TV Bandeirantes. Ou na internet. Ou na Band, ou na internet. Na internet, então, nem se fala. Então, porque já não a internet, é mais... na verdade, imediato, né? Imediato. Quer dizer, é uma coisa que é feita sem nenhuma interrupção. Quer dizer, aconteceu, mais ou menos como 11 de setembro, né? O primeiro avião, na verdade, ainda demorou para o pessoal... Segundo, mas todo o mundo segundo, ao vivo no mundo inteiro, online. Exatamente. Online, quer dizer, não tem... Hoje a internet é um fenômeno e a TV também segmentada, a TV, o streaming, a TV satélite, TV a cabo. Então isso daí acabou pulverizando, principalmente, a gente nota isso, Redor, nas gerações mais novas. Se você pegar aí a geração dos jovens entre 17, 16 e 22, 23 anos, eles praticamente ignoram a TV aberta. Sim. É uma realidade. Eu sou da TV aberta e falo isso até com certo pesar. Mas a realidade é essa. É verdade. Se você pegar a geração que está vindo aí de meu 17... filho não assiste televisão. Não assiste. Quando eu falo para ele: filho, você assistiu o meu programa? Ele fala: o quê, pai? Não, TV aberta não existe. Aí eu falei, ele falou: pai, não dá. Eu assisto o seu programa. Eu falei: sim, mas passou hoje. Não, pai, eu já assisto aqui na internet, né? No meu... na hora que ele quer. Exatamente. A pessoa hoje em dia... Não, e o programa que eu quiser. Monta a grade dela. Exatamente. Tanto de conteúdo quanto de horário. Eu quero ver se daqui... Eu cheguei em casa hoje 11 da noite, eu tomei um banho, comi negócio, amanhã eu vou acordar tarde, eu quero ver esse jornal aqui, à 1 da manhã. Ele vai lá e assiste. Acabou. Então aquela história de você estar em casa, sentado, esperando às 8h30 da noite para ver o Jornal Nacional, isso acabou. E é irreversível. É irreversível. E quem não se adequar a essa nova realidade vai ficar para trás. Está fora rápido. Do contexto. Sim, sim. Fora do contexto. Vai ficar muito para trás. E dentro desta realidade, e agora falando de forma mais técnica, não é? E aprofundada, como você tem know-how, conhecimento, expertise, você não acha que existe hoje um exagero por parte da mídia? Não é só no Brasil, não é só da Rede Globo. Inclusive a gente tem, até para o meu desgosto, porque o que você está falando, Denis, é o nosso passado. Quer dizer, a gente foi... Nós fomos geração Rede Globo. Rede Globo, sim. Certo? Quer dizer, os nossos ídolos eram o Dudu, Mussum, não é? Dedé, quando a gente moleque e tal. Não é isso? Jornal Nacional, Chapelém, Sérgio Moreira. Chapelém, Cid Moreira, não é? Quer dizer, não é? Depois Você Decide. Exato. Não é? Quer dizer, com o meu querido amigo Domingos Meirelles, enfim, e tantos outros, não é? O próprio Marcelo Rezende, não é? Um grande
ícone, que foi o nosso vice, né? Ele foi vice nosso na nossa gestão da Associação Paulista de Imprensa, do qual hoje você nos deu a honra também de recentemente. A honra é toda minha. Muito obrigado ter aceito um Quero convite. agradecer em público o seu convite aqui. Por favor. Eu me sinto muito honrado hoje de poder compor humildemente aí com o meu conhecimento uma das vice-presidências dessa associação vai contribuir tão muito, nobre. muito, 88 anos, e eu faço questão, porque o nosso projeto é a API 90 anos, que vai ser em 2023 com grandes realizações e queremos inclusive fazer uma intervenção urbana importante, não é, na região onde nós estamos, ali no centro de São Paulo, na Rua Álvares Machado. Uma região maravilhosa e tão abandonada, né? Totalmente abandonada, jogada a Cracolândia, jogada, não é, a esse pessoal, coitado, moradores de rua, gente que nós poderíamos ajudar de outra forma. Lógico. Né? E não fazer com que hoje a cidade vire, na verdade, uma grande... É um grande acampamento ao ar livre. Exatamente, ao ar livre. É Não tem um lugar bonito na cidade que você não veja 2, 3 barracas com o pessoal, inclusive, com todo respeito, né? Ali com situações higiênicas terríveis, né? Não, umas pessoas que, é lógico, precisam do Estado, Lógico. do auxílio do Estado. Mas não é deixando essas pessoas na rua, você causa um impacto negativo imobiliário na região, tanto é que muitos prédios vazios, muitos conjuntos lá vazios. O centro acabou, né? Eu falo isso com pesar também, Os grandes bancos saíram lá, as grandes empresas, os grandes eu grupos, comecei a minha todos carreira saíram como advogado, isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, na José Bonifácio. Olha, O meu escritório era na José Bonifácio, ali próximo ao Lago São Francisco. E eu me lembro ali de... grandes escritórios ali. Grandes Pinheiro escritórios, Neto restaurantes, o na Rua comércio Boa na Vista, região, pujante. E hoje, infelizmente, você vê ali uma área com uma decadência, imóveis. Eu vejo prédios inteiros abandonados. Quer dizer, precisaria se estudar algo para revitalizar de fato o centro da cidade, como acontece em cidades como Buenos Aires, Sim. aqui próximas, né? Lógico, Madrid, lógico. onde o centro da cidade é muito preservado Todo e muito ele valorizado. valorizado, né? Nós temos que fazer essa intervenção e nós desejamos fazer essa intervenção, inclusive falando ali do centro, né, do meu querido, saudoso amigo Paulo Alves Esteves, o Paulinho, né? Paulo Esteves, um grande advogado, criminalista, dos mais conceituados do Brasil, que já se foi, né, de saudosa memória o ano passado, mas na verdade nós temos aqui minha culpa, né? Porque você vê, quando começou a deteriorar o centro, com todo respeito, óbvio, a gente também não tinha muito o que fazer, mas também não se foi feito nada, né? Deixou-se na mão, não é, de Erundina, não é? Com todo Poder respeito, eu não público tenho nada ineficiente. contra a Luísa Erundina, mas ela é que começou, né? Porque quando ela virou prefeita, ela pediu para todos os nordestinos virem para o Brasil, virem para São Paulo, perdão, né? E estabelecerem... E uma região sem... A região central, ela funcionava muito bem, mas ela não tinha uma infraestrutura, como não tem até hoje, de receber esse número de pessoas. Então as pessoas vão para lá, né? ficam apinhadas, às vezes moram num recinto lá 15 pessoas diferentes, e tudo isso vai causando um impacto social. E aí na depois região. veio a prefeita Marta, tem um grande valor a Marta, eu sempre digo isso, de ter criado o CELS, né, o Centro de Educação, que é, na verdade, um verdadeiro paraíso para os pobres, para as pessoas humildes, né? Fantástico, todo o céu, ainda que hoje tem muitos deles aí, enfim, não muito bem tratados, né? Com as piscinas deterioradas, com o campo, mas a Marta fez com teatro, né? Uma coisa maravilhosa. Ela procurou melhorar, realmente. Muito, o céu é realmente uma estrutura de primeiro mundo, mas em compensação ela pecou nessa questão, né, do socialismo, né, do comunismo que é pregado pelo PT, à época ela era prefeita do PT, e deixou também a cidade, né, desvalorizada, suja. Não é? Mas eu acho que ainda há esperanças, viu, Redor? Eu acho que se realmente houver aí uma convergência... E aí eu queria até concluir, com todo respeito, aí veio o Fernando Haddad, esse então... entregou a cidade por... Infelizmente, uma sucessão de administrações assim que deixaram desastrosas, muito, né, a desejar, né? Principalmente em relação ao centro. E agora nós estamos colhendo fruto disso. De tudo isso. Nós somos vítimas, né? E você vê aí o centro, e eu quero com esse projeto da Associação Paulista de Imprensa, na verdade, trazer o que existe de melhor. Ou seja, nós vamos
na verdade, né, revitalizar com retrofit, aliás, um projeto do atual prefeito, Ricardo Nunes, né, já do Bruno Covas, a valorização, né, das edificações no centro de São Paulo, e também vamos criar um museu subterrâneo, né, na Rua Álvares Machado, a fazer o Museu da Imprensa Brasileira, né, que maravilha. com todos os ícones da imprensa, inclusive do próprio Paulo Machado de Carvalho, né, e do Roberto Marinho, do Dr. João Saad, não é? O Roberto Tivita, enfim, e todos, não é? Inclusive grandes brasileiros como Guilherme de Almeida, Casper Libero, José Maria Lisboa, Assis Chateaubriand, enfim, nomes que são referências, né? Isso é a nossa história, né? É a nossa história da TV, do jornalismo. Exato, do jornalismo. Né? Quando se fala, a moçada hoje em dia, quando fala de não sabe, eu tenho certeza. Não tem ideia desses nomes que você comentou agora. Quem tem menos de 30 anos, 40 anos, não tem ideia do que seja. Não, vou dizer até uma coisa. Os acadêmicos de jornalismo hoje não sabem. Não sabem. Esse é um problema sério, Redor, porque a gente está hoje percebendo, até vou me antecipar um pouco ao tema aí. Mas, infelizmente, a gente percebe hoje nas faculdades e nas redações, tanto de TV, de jornalismo, de rádio, infelizmente existe uma doutrinação, não existe um ensinamento. Não, doutrinação. É uma doutrinação. Lavagem cerebral. Que vem muitas vezes das faculdades, já começa ali na faculdade, e eu não tenho nada contra a esquerda, contra a direita, contra o centro. Eu acho que isso é salutar a democracia. Lógico, tem que faz existir, parte do processo. Mas, infelizmente, de 2 décadas para cá, eu diria, de 20, 25 anos para cá, existe uma doutrinação que não é boa para o Brasil. Não é boa para o Brasil. Não é bom para a democracia. Porque está se colocando uma polarização entre extrema-direita ou extrema-esquerda, ou esse eu gosto que é de direita, esse eu gosto que é de esquerda, mas não está mais se discutindo a democracia. E a notícia, a verdade, ela não está na esquerda, na direita ou no centro. A notícia é notícia, a verdade é verdade, a análise é análise. Doa quem doer. Agora, você não pode, pura e simplesmente, por você ter uma ideologia política, querer passar isso às redações, aos alunos de jornalismo e aos profissionais, como se aquilo fosse a verdade. Nada além daquilo pode ser abordado. Isso é terrível. Isso não funciona na democracia. E infelizmente, o que a gente tem notado em muitas emissoras, em muitos órgãos de imprensa, que ela está sendo dirigida nesse sentido. Olha, vá por esse viés. E não existe. Eu sempre aprendi, eu me coloquei dessa forma. Existe a notícia, existe a análise da notícia. Você pode pegar uma análise mais voltada para um lado ou para o outro. É uma questão de opinião da pessoa, do jornalismo. Isso daí é normal. Mas você não pode simplesmente podar outra opinião. Não, essa aqui é a verdade, eu não aceito mais a outra opinião. Vai ser se falar sobre esse ponto. Isso é muito perigoso. Porque eu me recordo, a coisa de, se eu não me engano, em 2009, hoje se fala muito, não, porque o governo hoje, que é de extrema-direita, está atuando de uma forma, mas em 2009, o governo do PT tentou regulamentar a mídia. Você lembra? Verdade. Aquele projeto... Criaram um conselho. Para regulamentar a conselho, mídia. Então veja o perigo, tanto de um lado quanto do outro. A Conselho de Comunicação. Exato. Conselho Estadual, Conselho Municipal e Conselho Federal de Comunicação. Inclusive chegou até audiência pública em Brasília. Lógico. Foi na transição do presidente Lula para presidente Dilma, isso. Aí a Dilma, acho que notou, viu que o baque estava sendo forte, ela recuou. Mas, inclusive, as TVs públicas, inclusive, se reuniram. E eles quiseram influenciar nas TVs públicas. Foi quando o Lula já tinha criado a TV Brasil, lá, o canal, não é? Isso, a TV Brasil. TV Brasil, o canal público, né? Que cá entre nós gastou bilhões de reais. Continua gastando. Continua gastando. Numa área não serve que não pra é nada, não vira nada. Não, Ali é um cabidão e tudo já pronto para essa doutrinação do PT. Que é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, eu vejo lá, eu nunca vi uma matéria, nunca vi qualquer nada, absolutamente nada que viesse contra os princípios, os valores dos comunistas, socialistas do PT, quando foi criada. E hoje eu vejo um monte de gente lá
criticando e metendo pau. Inclusive, eles colocam deputados do PT, do PSOL, do PSTU e tal na TV. Quer dizer, ainda continuam dominando, né? Continua essa coisa desse lado da divisão esquerda-direita. Muito ruim. Que é nefasto, né? É horrível muito isso. Ruim. É muito ruim porque você vai criando uma... Isso vai influenciando nos outros setores. Porque você vê que tem até na unidade familiar, pai que não fala com o filho, irmão que não fala com o irmão. Por causa dessa questão. Por causa dessa dicotomia aí, não. É o bem e o mal. E não é nada disso. A democracia é convivência. É lógico. Pacífica, harmônica. É lógico, de opinião. E isso que torna a imprensa livre, a imprensa tem que ser cada vez mais livre, para poder passar a informação como ela tem que ser passada, como ela tem que ser dirigida. Por isso que aí se fala do Estado democrático de direito e de uma imprensa livre, que é essencial para a democracia. Mas você sabe, Denise, e aqui nós estamos falando entre dois colegas, advogados, jornalistas, né? E alguém que já tem experiência com a comunicação e com o meio empresarial da comunicação. Eu tenho um grande amigo, aliás, um jurista, que ele falou uma verdade. Ele falou: Redó, você sabe, a grande verdade é a seguinte: o atual presidente, o que ele fez foi, na verdade, ele quebrou a harmonia existente entre o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Aí eu falei: pô, mas por que quebrou? Ele acabou com a corrupção. A grande harmonia que existia, e se você parar para pensar, é a mais absoluta verdade, Denis. É ruim a gente observar isso e falar dessa forma, mas é verdade. Quer dizer, a corrupção que está entranhada, que está, na verdade, né, incrustada entre o poder legislativo, executivo e judiciário, foi quebrado. Não é? Tanto que essas manifestações todas que a gente está vendo, essas questões todas, elas são oriundas a esse processo. Porque tem coisas que acontecem que você fala: não é possível. Como é que está acontecendo uma coisa dessa? Mas aí que tem que ter imprensa livre. Aí que entra a imprensa livre, para poder noticiar a verdade. E tem um outro dedo na ferida que pouca gente coloca, mas a gente, como não tem rabo preso com ninguém, tem que falar, é da verba publicitária. Exato. Até hoje se falou muito pouco, né? Porque ele tirou a verba publicitária, principalmente da Rede Globo, que é lógico, e por méritos é quem tinha mais dinheiro, não estou aqui questionando. Era quem tem mais audiência, tem que ter uma verba maior publicitária, isso é normal. Pode ter uma discrepância ali ou aqui, mas era a realidade. Mas ele tirou não só da Globo, ele tirou da mídia em geral a verba publicitária do governo federal. Isso o que aconteceu? Acirrou um pouco ali... Violentamente, mexeu no bolso, né, da imprensa. Né? Relacionamento. Mas a imprensa ela tem que continuar a ser livre, ser ponderada, para nunca perder, Redó, a credibilidade. Porque hoje o que está acontecendo? Eu não vou dar nomes aqui, mas a gente escuta de muitas pessoas: eu já não assisto mais emissora tal ou jornalista tal, porque eu sei que ele só vai falar bem ou ele só vai falar mal. Isso é muito ruim para o jornalismo. Ele perdeu a credibilidade. O veículo está quebrando independente da ideologia política, de esquerda, de centro, de direita. Quando a população começa a passar essa informação, e para nós que trabalhamos na mídia, a gente escuta muito: não, eu parei de assistir tal emissora ou tal jornalista porque eu sei que ele não tem credibilidade, ele não está falando a verdade, ele está conduzindo para o lado A, para o lado B ou para o lado C. Isso é muito ruim, negativo. Porque isso abre espaço para um controle e para uma coisa que ninguém mais quer, que é a ditadura. Essa é a verdadeira ditadura. E com o máximo respeito, veja só, isso que você está falando é tão grave, Denise, é tão importante, não é? Em razão do seguinte, veja, se você parar para pensar uma coisa importantíssima, o valor da nossa liberdade de expressão, o valor da nossa liberdade do pensamento, do livre pensamento, não é? O valor da informação, da comunicação livre, sem nenhuma interrupção no sentido de censura, não é? Exato. E o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso, quer dizer, quando você critica um poder, não pode porque é antidemocrático. Isso daí acho que a gente tem que começar agora, pera um pouquinho, a pensar com muita cautela. Se tiverem me criticando porque eu sou careca, começarem a me xingar porque eu sou careca, aí sim há uma discriminação. Tá certo? Agora, se eu criticar a sua Agora, dizer opinião, que eu não...
ou o seu modo de trabalhar, Acabou. é um direito meu. É um direito seu. Principalmente porque eles são figuras públicas. Ninguém é intocável na democracia, ninguém está acima da lei. Então, essa história de começar, não, olha, eu vou processar porque aquele jornalista ou aquele órgão falou, se referiu a mim dessa forma. Bom, se você não... Primeiro, né, o que eu sempre falo nas palestras, se você não quer ter sua vida pública devastada, não vá para a vida pública. Exato. É fácil. Agora, a partir do momento que você aceita ser ou um político, ou um ministro, ou uma pessoa da vida pública, você vai ter, sim, pessoas falando bem, falando mal, sua vida vai ser devastada. É lógico, dentro dos limites legais. Lógico. Mas você não pode se colocar num pedestal e falar, não, olha, até aqui a imprensa vai, tá? Daqui para frente, não falem de mim porque... eu não vou permitir. Eu posso prender você. Opa, peraí. Então aí a gente tem que repensar o assunto. E outra coisa, estão atacando a corte. Espera um pouquinho, atacando ou falando a verdade? Ou expressando a sua opinião. Ou expressando a sua opinião. É lógico, a partir do momento que você fala, olha, eu acho que tem que matar o ministro não, tal. Aí não. Isso é um absurdo, isso tem que realmente ser processado nos rigores da lei. Agora, você falar que você não concorda com ele... Com o máximo respeito. Não tem. Se amanhã alguém desejar, como eu vi aí, inclusive, eu recebi, né, uma mensagem de provavelmente um drogado, né, um viciado, dizendo, eu quero matar um carioca, eu vou matar o presidente, meu sonho é matar o Bolsonaro, eu vou matar o... Bolsonaro, eu vou te matar, saiba que eu vou... E aí eu fiquei analisando aquilo, tudo bem, você nota ali que ele é um doente mental, ele tem problemas e tal, ele não é uma pessoa normal. Primeiro, eu acho até que ele estava drogado e tudo. Então, veja, ele, ainda que dissesse isso, não é? Porque eu, quando comecei o direito, lá atrás, eu participei com meu querido amigo, né, Antônio Rulli Júnior, professor de Direito Civil, foi vice-presidente da APAMAGES e também um homem que lutou muito, não é, para enaltecer a magistratura, valorizar. E é aquilo, eu tenho grandes amigos meus magistrados que devem estar extremamente chocados com o que está acontecendo. Porque são gente extremamente sérias, gente do bem. Porque o juiz, o magistrado, é algo que Deus dá aquela oportunidade dele decidir a vida dos outros. O que ele deve fazer é muito sério. Quer dizer, aí de repente você tem um ministro que ele dá uma liminar para um dos 5 maiores traficantes do mundo. Quer dizer, desculpa. Não, sabe? E aí também eu não posso criticar. Lógico que eu posso. Não, e outra... Eu posso como advogado, como cidadão. Acabou. Ué. E outra coisa, não. E o que levou a crer? Quantos milhões de conselhos ele deve ter recebido, entendeu? Para fazer com que essa decisão fosse prolatada no final do mandato dele. Quer dizer, contra um dos 5 maiores traficantes do mundo. Não é do Brasil. Sabe aquela coisa? Excelência, dá uma canetada aí e só tira ele um dia. Porque ele vai sumir. Você vê a própria Polícia Federal, as organizações internacionais de polícia, tá certo? Interpol e tantas outras, estavam há mais de 5 anos atrás do cara para pegá-lo. Aí, de repente, consegue pegar, prende, e aí vem uma liminar do ministro com o máximo respeito. Entendeu? Quer dizer, essas coisas não podem acontecer. Você, no fundo, é aquilo que o ministro Joaquim Barbosa falou, não é? Quer dizer, querem achincalhar o comando da mais alta corte do país. E o que Rui Barbosa dizia, a ditadura judicial... é a pior que existe. É a pior que existe, porque contra ela... não tem recurso. Não tem recurso, não tem remédio, não tem nada. Não tem eleição, não tem votação, não tem referendo, não tem nada. Você entendeu? E uma coisa... E ainda... que a gente descobriu, mas você estava levantando aqui, eu estava pensando. Muitos ministros, e isso com transmissão ao vivo, hein? Não é que eles se fecham numa sala e comentam. Com transmissão ao vivo, eles quebram o pau e falam cada coisa um do outro. E aí, quando a imprensa quando a imprensa relata alguma coisa, que eles mesmos já provocaram, se ofenderam lá com transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. Ah, não, isso daqui você passou do limite. Não, passou do limite não. A minha opinião é minha opinião. Eu vou exarar de qualquer forma. Não tem essa história de limite. O limite é o quê? Lógico que eu não vou... invadam, vamos colocar fogo. Isso é uma outra história. Isso daí é idiotice.
né, o patrimônio público, as pessoas, a segurança individual das pessoas. Mas não tem. Sim, mas, ó, você não pode ser criticado. Agora, você, com o sabe, máximo que isso? respeito, o PSTU já falou em pôr fogo no Supremo. Nunca ninguém fez nada contra Cadeia, o PSTU. tem cadeia. Independente se é PSTU, se é Então, direito ou esquerda, cadeia. Quem O delapida MST patrimônio público ou já privado tem que ser invadiu o preso. Congresso Nacional, quebraram tudo. O MST invadiu o Congresso Nacional. Ah, lá é a casa do povo, então vamos quebrar. Então, o que aconteceu? Então, e o que aconteceu? Alguém foi preso? Ninguém foi preso, não aconteceu nada. O Supremo fez um decreto, entendeu? Com a finalidade de dizer, não, na verdade, uma das nossas maiores e mais importantes instituições está sendo vilipendiada, está sendo atacada, que é o poder, não é? O poder legislativo. E não aconteceu nada. Quer dizer, aí de repente o povo se manifesta livremente, tá certo? Sem nenhuma manifestação de incentivo, de estímulo. O estímulo quem é? Quem provocou? Os próprios ministros. Foram eles que criaram esse problema. E, né, como agora, o presidente Michel Temer teve aí um trabalho maravilhoso, um homem sensato, 3 vezes presidente da Câmara, enfim, um diplomata, né, com a maior elegância, procurou fazer o melhor, apazigou e tal. Eu concordo, até porque foi ele quem, na administração dele, na presidência dele, que foi nomeada o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre também recuou. Enfim, todo mundo, na verdade, demonstrou o quanto errou. O presidente Bolsonaro também deu 2, 3, porque o acordo é quando as partes dão 1 ou 2, 3 passos para trás. Senão não é acordo. Todo mundo extrapolou, acho que Todo mundo extrapolou. E voltou atrás, isso que é importante. E voltou né? atrás. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa desses exageros. Não é? Por causa dessas situações. Quer dizer, e decisões atrás de decisões. Você vê, esse pessoal. Você vê, hoje, o Lava Jato, que é um dos mais importantes movimentos contra a corrupção do país, acabou tudo. Tá todo mundo solto. Tá definhando. O único que está preso é o Sérgio Cabral, porque esse também enfiou o dedo no pudim mesmo, né? Quer dizer, ele tinha coisas além de Lava Jato. além de Lava Jato, um com problema tudo, ali no né? Rio de Janeiro. Com envolvimentos, né? De outros casos e tudo mais. Quer dizer, então, no fundo, isso é muito decepcionante para nós que somos operadores do direito. E olha, eu vou ser muito franco, eu tenho aqui o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, é a nossa Suprema Corte, nós precisamos sempre nos reverenciar aos ministros do Supremo. Não estou falando aqui a crítica que eu quero que eles morram, que eu quero que... Não quero nada. Eu quero que, na verdade, eles tenham a lucidez, né? Que Deus os ilumine para que eles tenham a consciência de realmente voltar à harmonia que sempre existiu entre os poderes, né? Mesmo quebrando o processo da corrupção. Porque o que nós não podemos é viver dentro da harmonia corrupta, que foi o que imperou nesses 30 últimos anos. E é verdade, indiscutivelmente. Quer dizer, está aí a olhos nu, não é? Você vê, como eu vejo, todo mundo fala, não, porque, você vê, eu estava vendo agora recentemente um dos líderes, que inclusive eu gosto dele, é uma pessoa que eu tenho admiração para ele, dizendo que o Lula já foi inocentado de tudo. Ninguém inocentou nada. A única coisa que, na verdade, houve foi o seguinte: foi aberta uma suspeição ao ministro Sérgio Moro, e, na verdade, ex-juiz Sérgio Moro, mas o que ocorre é o seguinte, o que me deixa muito triste é que, em primeiro lugar, nós, como advogados, jamais conseguiríamos um feito histórico desse. Né? Por quê? Porque se você tem uma decisão de 5 desembargadores, tá certo? Federais, e outra, desembargadores extremamente corretos. Decisão unânime, né? Unânime. E outra, ainda foram tão imparciais que eles reduziram a pena. Eles reduziram a pena. E outra, depois foi confirmada pelo STJ. Confirmada pelo STJ, e quando Lula estava preso, eu sei, porque um dos advogados dele é o competente José Roberto Batóquio, ingressaram com mais de 90 HCs. Todos negados. Todos negados. Quer dizer, então, tudo isso que foi produzido era de brincadeira? Eles não contaram para nós que era sério? Ó, tudo que nós estamos fazendo é de brincadeira. E o custo? Então, o custo da operação policial, investigativa, Ministério Público,
judiciário, primeira, segunda, terceira instância. Avião pra cá, avião pra lá, viagem pro exterior, e vai buscar a prova. Mais de 10 anos de investigação. Exato. Tá então, certo? agora chega ali, como falam, né, popularmente, aos 48 do segundo tempo, peraí, ó, aquela bola lá não entrou não, hein? Não entrou, é. Não foi Não, mas gol. como não entrou? Eu vi, não, você não viu. Porque, na verdade, a rede estava furada. Não, mas a bola entrou do gol. Não, mas isso daí foi uma visão de a história ótica. da instabilidade jurídica. Redondo. Criou-se uma instabilidade isso é muito violenta. sério, isso é muito violenta. sério. E outra, e mesmo assim, o Lula não tem nada, não é? Na verdade, sobre a questão de ter sido inocentado. Ele não foi inocentado absolutamente nada. Senão, onde é que vai colocar os 15 bilhões que foram resgatados desse escândalo todo? A né? tendência que a gente nota pela mídia e pelo mundo do direito é simples, né? Ele vai ocorrer prescrição, ele tem mais de 70 anos. Esses crimes vão prescrever pela metade. E aí vão dizer que ele foi inocentado. No linguajar popular, ele é Foi inocente, inocentado. foi inocentado, etc. E caminha-se para isso. Agora, o que você falou, né? Uma operação, até tirando um pouco de lado, o presidente Lula, as outras partes envolvidas, o ministro Palocci devolveu 100 milhões. Devolveu 100 milhões para o erário público. Quer dizer, isso daí também foi um engano. Um equívoco. Não aconteceu. Foi parar. Ele quis devolver 100 milhões porque ele não tem o que fazer com 100 milhões, vou devolver para o governo. Quer dizer, é uma coisa assim, nonsense, é uma coisa assim que é difícil de você explicar para um aluno de primeiro ano de direito. Não, e o que é lamentável, e aí a gente vai também, porque esse tema sempre é muito entusiasmante, mas ele, enfim, já está sendo, né, de certa forma, muito comentado, e a gente está registrando aqui, porque entre dois advogados, entre dois comunicadores, que nós temos um interesse pela sociedade brasileira, nós temos interesse pelo Brasil. Aqui não se trata, ninguém aqui é Bolsonaro, nós aqui somos verde e amarelo, não é? E, inclusive, com máximo respeito a todos os demais partidos, acho até que todos têm direito de existir dentro de um processo democrático. Agora, o que ocorre? Na verdade, tudo isso aconteceu com o aval da nossa mídia. O show midiático. O show midiático. Mas é isso que a gente tem que voltar, então, à essência do nosso jornalismo. Por quê? Que o então juiz Sérgio Moro cometeu os absurdos processuais, isso está na cara. Está na cara. Tinha muita coisa ali, não só ele, como também os procuradores da Lava Jato. Mas a mídia, como era uma fonte de notícia maravilhosa, né? Porque pegou milhões, sumiu milhões, está embaixo da cama, dentro da mala. A mídia foi o quê? Foi tornando o processo que tem que ter uma formalidade jurídica num espetáculo, num reality show. Verdade. Todo mundo esperava, bom, quem vai ser preso hoje? Na casa de quem vai entrar a Polícia Federal? E todo mundo achando maravilhoso. E a mídia sem critério nenhum técnico, com raras e honrosas exceções, foi, não, olha lá, invadiu, pegou. E ninguém falou, mas peraí, você invadiu a casa de uma pessoa às 6 da manhã, essa pessoa não sabia nem que estava sendo processada. Você levou uma pessoa para condução coercitiva, ela não sabia nem que o nome dela estava ali arrolado. E todo mundo achando maravilhoso. E quanta injustiça foi praticada. A pessoa saindo de ali algema. Algemado, não sou advogado de ninguém nem para falar que é culpado ou inocente. Mas simplesmente tem um rigor processual a ser cumprido. Lógico. E o juiz aí, eu me sinto à vontade para falar, o juiz Moro e a equipe da Lava Jato, de um modo geral, envolvida com esse espetáculo midiático, também mal terminava um despacho, já tinha lá o procurador dando entrevista e falando em equipes, etc. E, aquilo, e Polícia Federal, aí vinha o delegado, e tornando aquilo um show ao vivo. Quando, na realidade, nós temos que preservar o direito, o seu Estado, o seu direito, o seu direito como cidadão. Lógico. E também a verdade dos fatos como jornalista. Infelizmente, as duas coisas aí se perderam. E se confundiram todas. Muito, muito. E hoje, agora, no fundo, com o máximo respeito, mas nós temos aí um problema, né, muito grave, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Covid-19, né? Enfim, shows midiáticos. Exato. O que deve fazer, lockdown, para tudo. Todo mundo agora, errou, né, Rodolfo? Todo mundo errou por quê? Porque era uma coisa nova. Nova, ninguém sabia, né? Ninguém sabia, então aceitava o erro. É lógico, devia ter comprado a vacina. Eu aqui sou um árduo defensor da vacina. Lógico. E acho que realmente o presidente Bolsonaro errou quando houve a oferta da Pfizer. Mas não estava aprovado pela Anvisa. Mas peraí, o Trump não estava aprovado por ninguém
ele comprou 200 milhões de doses da vacina e falou, não, vai tomar, vai aprovar e vai tomar. Aqui o presidente Bolsonaro teve essa oportunidade e ele perdeu por uma insistência até da parte dele, que nos atrasou aí no mínimo 6, 8 meses aí. Se você me permitir, óbvio que esse assunto é altamente, né, discutível e emblemático e também polêmico. Mas uma coisa eu vou te dizer, com todo respeito, doutor Munhoz, o que ocorre no dia 4 de fevereiro de 2020, ou seja, um mês e alguma coisa antes da polêmica pandemia do Covid-19, o presidente decretou estado de emergência. Sim. E pediu para todos os governadores, todos os prefeitos não realizarem carnaval. Aqui em São Paulo foi realizado um dos maiores trio elétrico na 23 de maio, com mais de 5, 6, 10 milhões de pessoas, foliões. Só em São Paulo reuniram 25 milhões de foliões. Com apoio do governo Dória. Com o apoio do governo Dória, na época prefeito. E dando entrevista. Não, isso é uma gripe, não tem motivo para se preocupar. Isso é uma gripezinha. Não, prefeito não, governador. Governador. Não, isso é uma gripezinha. Aí, quem veio com a gripezinha foi ele e o Drauzio Varela. Exato. O Drauzio, inclusive, não, isso daí é uma gripezinha. E outra, já passamos pelo SARS-1, SARS-2. Não tem motivo para ninguém se preocupar. Não tem motivo para ninguém se preocupar. É o que eu falo, todo mundo errou. Isso não vai acontecer. E outra, se acharem que eu tô... E outra, eu não, repito, não sou Bolsonaro. Eu sou Brasil. Eu sou verde e amarelo. Essas são as minhas cores. E mais do que isso, e pela verdade, porque nós vamos perpetuar uma história. Eu tenho 64 anos. Quando eu estiver com 80, essa história já vai ser do passado e terão outras epidemias, porque isso é regular no mundo. É cíclico, né? Faz parte do nosso ecossistema. E a grande verdade é a seguinte, nós vamos saber os erros que foram cometidos. E um deles foi esse. Né? Lockdown, fecha tudo, acaba com tudo, não, sem destrói critério, tudo, sem critério, sem nada. Uma hora fecha tudo, outra hora não. Não, e outra, vai todo mundo, prende todo mundo dentro de casa. Quando, na verdade, eu acho o seguinte, a pessoa está com sintoma, você vê, o próprio Mandetta, pô, com todo respeito a ele, ministro, ex-secretário lá em Mato Grosso, é amigo de grandes amigos meus, já falaram da idoneidade dele, mesmo ele sendo processado criminalmente no Mato Grosso e em Brasília, mas o Mandetta, ele falava, olha, é o seguinte, fique em casa, não faça nada, se você sentir gripe, dor de cabeça, náusea, não sei o que, fique em casa. Se você começar a ter problema de respiratório, aí vá para o hospital. E aí é que morreram milhões de pessoas, porque agora sabe-se que esse mal, o Covid, ele é, na verdade, um vírus que cria embolia, ele cria êmbolos na célula. E o que ocorre? Esses êmbolos, eles vão para o pulmão e acabam com o pulmão. Porque é a mesma coisa que enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar. O que é o enfisema pulmonar? Senão êmbolos que são nos alvéolos pulmonares que criam esses problemas todos. Então a grande verdade é essa. Quer dizer, falou um monte de besteira e depois vem falar que o presidente Bolsonaro é genocida. Quer dizer, umas coisas sem pé e sem cabeça, né? Todo mundo errou muito. É um erro até justificável porque é tudo novo, né? Não é que errou aqui no Brasil. Errou nos Estados Unidos, errou na Europa, na Alemanha, em locais onde a medicina... extremamente avançada. Não, os investimentos em pesquisa nesses países são coisas assim astronômicas para os nossos padrões aqui brasileiros. E o pessoal errou feio. Uma hora toma isso, não toma aquilo, uma hora fica em casa, outra hora volta. Então não adianta agora a gente querer apontar o dedo e falar existe um único culpado. Volto a dizer, estou à vontade para falar do presidente Bolsonaro. Nós estamos, lógico. Porque a gente tem uma independência total, como do total, governador, não dependo de nada, não tenho patrocínio de ninguém. Exatamente. O grande erro para mim do presidente Bolsonaro foi realmente ele ter perdido o bonde da história quando houve aquela oferta da vacina da Pfizer e aquela briga dele política com o João Dória, que o João Dória também se aproveitou dessa briga com ele. E veio com a Coronavac, que cá entre nós é uma vacina que até hoje é duvidosa. Mas ficou aquela... Até hoje, um ano e tanto depois. Os dois preocupados com uma briga e... politicamente. Os contratos com as grandes farmacêuticas passando ali, o Brasil ficando para trás. Porque mas mesmo assim, hoje ainda somos o país que mais vacina no mundo. Mas agora, e a tendência vai ser diminuir cada vez mais. Mas você veja bem, todo mundo fala, o Trump era um negacionista e ele provocou a morte. Mas veja bem, Biden assumiu o governo
no dia 20 de janeiro de 2021. 20 de janeiro de 2021. Como é que ele conseguiu vacinar quase toda a população a partir de 1º de fevereiro, ou seja, 10 dias depois? Porque a vacina tinha sido comprada pelo Trump há meses atrás. E o sistema todo de aplicação já estava todo em andamento. Então, negacionista, não, mas ele fez o seguinte: tem vacina? Tem. Se está aprovado ou não, vamos comprar. Deixa lá em estoque. Lógico. Porque, vamos ser sinceros, né? Uma farmacêutica do potencial da Pfizer, qual a chance de uma vacina deles não surtir efeito? É muito pequena. Mas o problema aí, me permita, tinha aí uma questão muito forte, que é a respeito da questão primordial da multa. Porque, imagina, a Pfizer exigia que o Brasil assinasse um contrato de seguro de 100 bilhões de dólares para garantir que, se tivesse algum problema na população, ela não tinha nada, absolutamente nada com isso. Por quê? Até pela forma com que a vacina foi produzida, não é? Porque essa vacina, inclusive, cá entre nós, tem aí um monte de outros problemas, né? E coisas que a gente só vai saber daqui a uns anos. Anos. Pode ser, porque você vê um remédio que às vezes está no mercado aí há 10 anos, aí é que aparece, mas ele está dando esse efeito colateral que a gente não sabia. Exatamente, não sabia. Dizer, que vai acontecer, vai. Mas é o que tínhamos para o momento. Ou nós vamos ficar em casa esperando o país morrer. Como diz o meu filho, totalmente. É o que tinha para hoje, né? Não tinha. Outra opção era pior, porque ou você iria morrer, ou você ia ficar trancado sem poder trabalhar, estudar, a economia definhando cada vez mais. Tá aí o efeito. Tá aí o efeito agora da 14 milhões e meio de desempregados só no Brasil. Exatamente, uma carestia enorme, uma inflação, tudo isso é o quê? É um ano de indecisões. Mestre professor Denis Munhoz, é uma honra estar com você aqui. Eu tenho que aproveitar esses nossos minutos finais para falar algumas coisas importantes. Com a sua expertise, com tudo que você tem de qualidade que você cultivou até hoje, não é? Como um homem de princípios, de valores, um homem cristão, o que você daria como orientação aos nossos acadêmicos de jornalismo, rádio e televisão, comunicação, publicidade, que são todas as áreas ligadas à comunicação social? Bom, primeiro passar, Redor, é um prazer enorme poder estar aqui, poder conversar com um amigo, aprender, e passar aos jovens que não entrem na onda da ideologia, principalmente você que tem um amor, que você começa no jornalismo. Você tem que ter uma isenção profissional. Você tem que ter o seu poder de raciocínio, uma isenção profissional e a abordagem correta do fato e da notícia. Por quê? Isso vai acarretar na sua carreira algo chamado credibilidade, que é essencial para o jornalista. E essa credibilidade você vai exercer em qualquer veículo. Na televisão, na internet, no rádio, na mídia escrita, onde quer que você vá, você vai ser encarado como um profissional com credibilidade. Jornalismo não é apostar corrida. Jornalismo não é apertar o botão primeiro. Não é querer dar o furo sem checar a origem, a fonte, o que realmente aconteceu. Então, se você optou por essa carreira, não deixe a sua ideologia. Você pode ter seu partido, você pode ter seu pensamento político, perfeito, todo mundo tem. Mas a partir do momento que você está digitando, que você está se dedicando a algo chamado jornalismo, esqueça tudo isso. Você é um profissional. A sua matéria-prima é a notícia que tem que ser tratada com isenção e com a verdade. Se é isso daí que você quer para a sua carreira, siga em frente. Agora, se você se envolver com ideologias, tanto de um lado quanto do outro, ou atender a pedidos tanto de um lado quanto do outro, você pode até ser um profissional que venha a ter uma carreira financeiramente bem-sucedida, mas você jamais vai ser um profissional reconhecido com credibilidade, que é essencial para o jornalismo. Bom, depois de uma aula dessa, mestre, eu queria que você também me identificasse uma coisa que é muito importante. O que você acha sobre a questão do empreendedorismo dentro do segmento jornalístico? Assim, na verdade, você tem hoje alguns profissionais que se preparam, não é? Saem das cadeiras acadêmicas para montarem um projeto, né? Dentro ou de uma grande emissora de televisão, ou num rádio, ou alguma coisa. E a outra é, na verdade, o sistema ligado à assessoria de imprensa. Em rápidas pinceladas, que nós já estamos nos estertores do nosso... Eu acho que a essência não muda, Redó. Você tem que trabalhar com seriedade, independente de onde vai ser exercido o seu trabalho. A assessoria de imprensa é importantíssimo
importantíssimo e vai ficar cada vez mais importante em todas as mídias. E o empreendedorismo eu também não vejo problema nenhum, principalmente ligado ao jornalismo esportivo. Eu acho que é uma coisa normal, uma coisa lógica. Hoje são grandes cifras envolvidas, mas independente de onde você vai exercer, você tem que exercer com seriedade a sua profissão. Se você exercer isso com seriedade, eu não vejo problema nenhum em nenhuma das duas áreas. Para buscar o sucesso. Não tenha dúvida. Querido, deixa o site do seu programa, que é interessante para aparecer nossos caracteres aí. Então, nós temos um programa toda quinta-feira, 10 da noite. Programa ao vivo, 10 da noite. Logo, logo você vai dar a honra de participar lá com a gente. Programa Na Sua Opinião. Se você acessar o Instagram, Na Sua Opinião, lá você encontra todos os dados. Nós estamos na TV aberta, na Rede Brasil, na Rede Mundial de Televisão, toda quinta-feira, às 10 da noite, ao vivo, sempre com um tema polêmico. A gente pega um assunto, alguém que é contra, alguém que é a favor, dentro do espírito, né, do jornalismo e da democracia. E isso lá é fundamental. A gente debate até exaustão. Perfeito. O tema. Então, a nossa proposta é essa. Logo, logo vou poder contar, ter a honra de contar com a presença do amigo. O maior prazer. Meus amigos, eu tenho certeza que todos adoraram, né? Ouvir o Denis Munhoz é algo extraordinário, não só pela sua capacidade, sua erudição e principalmente a trajetória que ele tem no segmento da comunicação e na advocacia. A todos que nos assistiram, muito obrigado, Denis. Fique com Deus. Meu amigo. Foi uma honra ter vocês ao nosso lado, nos assistindo, e esteja sempre conosco no nosso programa Sala de Imprensa. Até lá. Tchau, tchau.